Olá galera da oitava etapa, turma concluinte, voltamos aqui para a nossa segunda aula dessa apostila, para a gente finalizar, a nossa aula de hoje falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu ali quase que 20 anos depois da Primeira Guerra Mundial, em 1939, em que aconteceu entre 1939 e 1945. Bom, pessoal, vários fatores levaram o mundo a esse conflito, mundial. Nós temos aqui alguns pontos. Primeiro, a Grande Depressão, que atingiu o mundo na década de 1930 e provocou crises gravíssimas em vários países. Bom, nós não vimos aqui, mas na década de 30, aconteceu em 29, aconteceu uma crise econômica nos Estados Unidos, principalmente, a chamada crise de 29, onde o valor da bolsa despencou e aí vários países acabou sofrendo uma grande crise, Então o primeiro fator para essa Segunda Guerra Mundial foi essa década de várias crises aí que causou em vários países. O segundo ponto, a ineficiência da Sociedade das Nações, formada logo após a Primeira Guerra Mundial, que não conseguiu impedir vários conflitos que marcaram a década de 30. Então, após a Primeira Guerra Mundial, eles criaram a Sociedade das Nações para impedir conflitos, mas essa Sociedade das Nações não conseguiu impedir conflitos que marcaram a década de 30, que a gente não viu exatamente. Certo, pessoal? Então, o terceiro ponto aqui da Segunda Guerra Mundial é a busca do espaço vital, o expansionismo alemão. O que seria essa busca do espaço vital e o expansionismo alemão? A Alemanha querendo se expandir e o espaço vital para a Alemanha, que seria, o espaço vital era como se fosse... aqui embaixo diz, a doutrina do espaço vital consistia, de um lado, na integração de populações alemãs que viviam na Áustria, na região dos Sudetos, que é a antiga Tchecoslováquia, e em Danzig, na Polônia, e de outro, na conquista de regiões férteis e ricas em recursos minerais necessárias ao desenvolvimento do país. Era querer, a doutrina do espaço vital é integrar, pessoal, a população alemã uma ideia de mundo melhor, uma ideia de mundo suficiente, para as pessoas viverem. Isso na visão dos alemães. Em 1938, com o apoio de grande parte da população austríaca, Hitler incorporou a Áustria à Alemanha. Nesse mesmo ano, anexou a região dos Sudetos. A anexão foi conhecida pela Inglaterra e pela França na Conferência de Munique. Em 1939, Hitler tomou toda a Tchecoslováquia, atualmente o território da República... Então, a Tchecoslováquia é atualmente o território da República Tcheca e da Eslováquia, Em seguida, planejou a invasão do corredor polonês, faixa de terra que dava à Polônia acesso ao mar, pelo porto de Danzig. Essa região já havia pertencido à Alemanha. Em agosto de 1939, assinou com a União Soviética um impacto de não agressão. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui, pessoal, Hitler incorporou a Áustria, a Alemanha, anexou regiões. Então nós vamos vendo que Hitler, comandando a Alemanha, foi aí conquistando território, digamos assim, Em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, provocando a reação da Inglaterra e da França, que abandonaram a política do apaziguamento e declararam guerra à Alemanha. Estava deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ver aí que Hitler invadindo a Polônia, provocando reação de vários outros países. Nós vamos ver aí que a Segunda Guerra Mundial
inicia. Primeira etapa da Segunda Guerra Mundial. Numa luta rápida, o que vai acontecer? A Alemanha invadiu alguns outros países, o norte da França foi invadido também pelos nazistas. Nós vamos ver chamando, pessoal, a Alemanha de Alemanha nazista, tá? Em junho de 1940, com a invasão de Paris, a França se rendeu, o governo francês fugiu para o sul do país. Ainda em 1940, a Itália abandonou a neutralidade e aliou-se à Alemanha, então formando aí o eixo. Nós vamos ver aí a Inglaterra sofreu bombardeios, né? Mas conseguiu resistir graças ao uso dos radares. O general de Gaulle, exilado nesse país, organizou a resistência francesa. Após a invasão da Grécia, da Bulgária e da Iugoslávia, as tropas nazistas em 1941 revoltaram-se contra a União Soviética. Então nós vamos ver um momento de bombardeio, um momento de guerra. O Japão e os Estados Unidos entram na guerra. O Japão, em guerra com a China, desde 1937, ocupou a Indochina, com o apoio alemão. Apreensivos com o avanço japonês da Ásia, os Estados Unidos suspenderam o comércio com esse país. O Japão, então, decidiu entrar na guerra, formando o eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? De 1941. Até 1941, os Estados Unidos haviam permanecido neutros. Os Estados Unidos, novamente, estavam neutros, mas colaboraram com ingleses e franceses fornecendo material bélico. No dia 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, levou os Estados Unidos a entrar na guerra contra o eixo. Então, nós vamos ver aí os Estados Unidos entrando em guerra, principalmente depois que os japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Em 1942, os aliados passaram a obter vitórias em várias frentes. Os norte-americanos obrigaram os japoneses a recuar, né? As tropas inglesas venceram os alemães. Na União Soviética, os alemães foram derrotados. Nesse mesmo ano, o Brasil declarou guerra ao eixo. Depois, claro, né? Depois do afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Olha aí, até o Brasil se envolveu contra os alemães. Em 1943, os aliados desembarcaram na Sicília. E o rei Vítor Manuel destituiu Mussolini do cargo de primeiro-ministro. Ele refugiou-se no norte da Itália, onde resistiu até 1945. Nós temos aqui, ó, em 6 de junho de 1944, ocorreu o desembarque alinhado de Normândia, apoiado por 4.000 navios e 11.000 aviões. Ao mesmo tempo, os alemães abandonaram Paris. A França foi libertada do domínio nazista. Em 2 de maio de 1945, os aliados chegaram a Berlim. Dias antes, Hitler havia se suicidado. Então olha aí, Hitler viu que não tinha mais jeito, ele viu a Alemanha sendo arrasada e ele vai então se suicidar. No dia 8, a Alemanha se rendeu. Olha lá, ó, nós temos aqui, ó, a guerra no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão durou até agosto, quando o presidente Truman tomou a decisão de lançar bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Olha lá, os Estados Unidos aí, ó, lançam bombas atômicas que explodem nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, terminando assim a Segunda Guerra Mundial. Não podemos deixar de falar, pessoal, do Holocausto de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler queria exterminar os judeus, bem como vários outros grupos, né? O marco histórico das guerras vividas pela humanidade aconteceu em campos de concentração da Europa. O Holocausto foi estabelecido pelo regime nazista de Adolf Hitler. No entanto, o termo para essa palavra é designado pelo sacrifício praticado pelos antigos hebreus. Na história, o sacrifício era uma homenagem aos deuses e a vítima era queimada por completo. A história, portanto, esclarece que o Holocausto é o genocídio de judeus. Então eles passaram a matar judeus ou pessoas de outras etnias, né, engendrado pelo regime nazista. No século XX, para ser mais exato, em 1940, esse ato
e está entre os mais terríveis da humanidade. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas. Quem que matou? Judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficiente físico e mental, opositores políticos. Olha lá, disseminado por Adolf Hitler, os alemães acreditavam ser superiores. Adolf Hitler dizia que eles eram superiores a esses povos. E assim surgiu a denominada raça ariana, sem misturar com outras raças. Mas, de qualquer forma, o grupo mais vitimado foi os judeus, né? Portanto, surge-se a importância do termo Shoah, que para os judeus possui o significado de catástrofe. Os campos de concentração executavam os judeus por meio de câmaras de gás. Olha ali, ó. Nelas eles poderiam morrer pelo uso de monóxido de carbono que asfixiava suas vítimas. Eles colocavam todo mundo dentro de um gás, dentro de uma câmara, e ali eles jogavam gás lá dentro e matavam todo mundo asfixiado. Olha isso, pessoal. Dava intoxicação aguda. O Holocausto teve fim com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O saldo de mortos ao fim do Holocausto foi mais de 6 milhões de pessoas. Vamos para as atividades, então. Na 6 aqui, ó. Vários fatores levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. Marca um X no fator que não contribuiu para o conflito. Nós temos 4 frases, um aqui não contribuiu. O que não contribuiu? Número 7. Como foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial? Marca um X na resposta correta. Número 8. Sobre o Japão e os Estados Unidos na guerra, marque V para verdadeiro e F para falso. É só ler cada frase e marcar V ou F. Que consequência ocorreu na guerra entre os Estados Unidos e o Japão que resultou no fim da Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu entre Estados Unidos e Japão que finalizou a Segunda Guerra Mundial? E número 10, sobre o Holocausto, responda. O que foi o Holocausto? Quem ao longo da Segunda Guerra Mundial o Holocausto de Adolf Hitler vitimou? E por que o Hitler perseguia e matava essas pessoas, principalmente os judeus? E como os judeus eram executados? Tudo isso está no texto que a gente leu. Vocês vão responder isso daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês me perguntarem no WhatsApp. Estarei disponível para atender vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula.